assunto que nós precisamos conversar, que é um pouco polêmico, mas que eu preciso que vocês tenham esse conteúdo sobre os chás de sachê de mercado, saquinhos industrializados. O que acontece? Eu não sou totalmente contra a chazinho em sachê como esse. E eu quero frisar que eu não tô falando da marca, eu até coloquei algumas etiquetas aqui para esconder a marca, tá? Isso aqui é só um exemplo, fazem anos que eu tenho esse chazinho porque eu só uso nas aulas mesmo. O que acontece? Eu não sou totalmente contra, inclusive eu não quero falar mal de marca nenhuma aqui, tá? Já adianto para vocês, mas o que a gente não pode querer é que esse chazinho aqui, ele tenha efeitos medicinais. Ele não vai ter. E é isso aqui eu quero conversar com vocês. O que acontece? Vamos lá, olha só. Nessa caixinha aqui, ele tá escrito o seguinte: peso líquido, ou seja, peso de planta que tem dentro dessa caixinha, 12 gramas. Contém 10 saquinhos. Aqui já é o nosso primeiro problema, são 10 saquinhos e 12 gramas. Isso significa que cada sachê tá com 1,2 gramas de chá, certo? Então, se eu pego um sachêzinho aqui, 1,2 gramas. Beleza, entendido. O que acontece? Para um chá ele ter um efeito medicinal, para ele produzir um efeito benéfico no nosso organismo, ele tem que ter pelo menos 5 gramas. De 3 a 5, tá? Em média varia por conta do peso das plantas. Então, se eu estou fazendo um chazinho com uma folha, por exemplo, não vai chegar a 5, mas 3 é o mínimo para a gente ter um efeito medicinal. Essa quantidade aqui, 1,2 gramas, não é suficiente para produzir um efeito no meu organismo. E às vezes eu sei que é mais fácil, né? A gente vai no mercado, já tá lá, tá pronto, eles são bonitos, chama a atenção. Eu adoro passar naquelas prateleiras cheias de chá, eu fico olhando tudo, quero ler tudo, porque é realmente muito chamativo, é muito interessante e é mais fácil na nossa rotina. Mas o que é o meu conselho? A gente pode tomar chá de saquinho, de sachê industrializado? A gente pode, mas a gente não pode querer que esse chá tenha um efeito benéfico. Eu posso tomar somente porque é gostoso, somente porque é fácil, ao invés de tomar um refrigerante, ao invés de tomar uma Coca-Cola, ao invés ou talvez até um café. Você não quer mais tomar tanto café por conta da cafeína? Você pode tomar um chazinho desse, mas você tem que saber que ele não vai produzir esse efeito medicinal, certo? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que esse chá aqui ele não tem esse problema, porque esse é um chazinho de hortelã. Agora, eu aposto que você já viu no mercado aquelas caixinhas com 12 chás ou 30 chás. É muito comum esses pacotes mais industrializados terem muitas plantas. E agora tem uma questão aí do marketing, né? Que quanto mais planta parece que é melhor. Mas você imagina só, 1,2 gramas dividido em 30, quanto vai ter de cada planta dentro desse sachê? Praticamente nada. Ou seja, tem como eu ter o efeito da hortelã que está lá no meio das outras 29? Não, esse já não vai produzir um efeito. Então, quanto mais planta, mais variedade, menor o efeito medicinal dele, porque ali dentro não vai mais ter quase nada, vai ser tipo um negocinho daquela planta e só. Então, quanto mais planta, menos efeito. Outro detalhe importante, sempre quando esse chazinho ele tem alguma fruta, é muito difícil que a indústria compre a fruta, desidrate a fruta e coloque a própria fruta lá dentro, né? É muito difícil isso acontecer, iria encarecer muito esse chá. O que acontece? Quando está escrito lá chazinho de morango, chazinho de maçã, de abacaxi, na maioria das vezes, não é na totalidade, mas na maioria das vezes, isso são flavorizantes, são essências sintéticas. Então você pode pegar no próprio rótulo, ele já vai dizer ingredientes tal e tal e tal. Nesse caso aqui, folhas e ramos de hortelã, menta arvensis, ponto final. Aqui está descrito, mas muitas vezes a gente não lê, então eu quero que você agora faça o exercício. Vamos lá, você vai no mercado, a próxima vez que você for no mercado, olhe, se você encontrar algum chazinho que tem essência ou aroma sintético de alguma coisa, você vai voltar na sala e vai comentar aqui nos comentários para mim ou mandar lá no nosso grupinho, que eu quero saber, porque é muito comum
E na maioria das vezes a gente não percebe, a gente não pega a caixinha para ler, até porque as letras são bem miudinhas, né? Beleza. Mais um ponto importante. Às vezes esse chazinho tá lá na prateleira há um bom tempo. Pode acontecer de, pela própria umidade do ar do ambiente, quando você abre essa caixinha, ela tá toda úmida aqui dentro. E às vezes no próprio sachê existem algumas manchas. Essa mancha não é do chá, porque o chá ele tem que estar desidratado aqui dentro, né? Então, se por um acaso o sachê que você pegou, ele tiver alguma manchinha, alguma marquinha, significa que ele pegou umidade e isso é muito perigoso, porque pode ter algum fungo se proliferando, enfim, pode ter alguma contaminação. Então, cuidem com essa questão da contaminação aqui também, tá? Fora que, na maioria das vezes, esses chazinhos que estão aqui dentro, a gente não consegue reconhecer a própria planta, né? Porque são todos muito pozinhos. Então eu vou abrir daqui a pouquinho para mostrar para vocês. Se você nunca fez o teste de abrir sachê para ver o que tem dentro, faça esse teste, é bem interessante. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, não tô aqui para falar mal dos chás em sachê, até porque, como eu falei, é melhor a gente tomar isso daqui do que tomar uma outra coisa, mas você tem que saber que não vai ter efeito medicinal. A indústria tá lá, as empresas estão lá no marketing delas. O que a gente tem que saber é que a gente tem que conhecer esses efeitos, a gente tem que saber que não dá para esperar milagre de chazinhos com tão pouco chá aqui dentro e com chá que às vezes a gente nem reconhece, certo? Cuide também os nomes científicos, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Aqui, por exemplo, chá de hortelã. Pode ser que você pense que essa hortelã é aquela hortelã de cozinha que você tem em casa. Mas como eu falei, né? Hortelã menta arvensis. É uma menta diferente daquela que você tem. Então cuide também o nome científico, porque às vezes você acha que é uma coisa tipo melissa. Pode ser um monte de planta, no mínimo 3 plantas diferentes, assim como cidreira, pode ser 4, 5 plantas, então é importante a gente cuidar o que tem. Deixa eu abrir aqui e aí eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desses sachêzinhos, se caso vocês nunca tenham visto. Não é que a gente vai encontrar alguma coisa muito exorbitante. Às vezes a gente pode encontrar, às vezes a gente pode encontrar algum insetinho, assim como naquela triagem, né, que a gente fez juntos aqui dos chás em empório. Então pode acontecer. Mas eu só quero mostrar que, olha só, tem como saber que isso aqui é hortelã? Não tem muito, né? Não dá para saber direitinho. Muitas vezes o aroma dessas plantas, dá para enxergar direitinho? O aroma dessas plantas também está comprometido, por quê? Lembra daquele detalhe dos óleos essenciais, que são glândulas que estão nas folhas, né? Como, por exemplo, da hortelã? Essas glândulas, quando essa planta é desidratada e é moída, o que acontece? Tudo evapora, né? Então, às vezes, o aroma desse chazinho não tá muito presente. Se eu pegasse uma folha de hortelã desidratada, mas inteira, estaria muito melhor. Então, são detalhes para você cuidar a partir de hoje. Agora você já sabe. Precisamos falar mal e, enfim, sair jogando todos os chazinhos fora? Não. Mas a gente pode usar eles para fazer um suco, para fazer um chazinho gelado, para fazer um chazinho gostosinho, mas que não tenha efeitos medicinais. Eu vejo você numa próxima aula. Até!